Um mergulhador está submerso em uma represa. Quando ele estiver a 16 metros de profundidade, qual será a pressão absoluta a qual estará submetido? A pressão atmosférica tem a intensidade de 1,0 vezes 10 a 5 newtons dividido por metro quadrado e pede para considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 1 grama dividido por centímetro cúbico. Então vamos lá para os dados do nosso problema aí, né? Então vamos lá. Olha, esse mergulhador está a 16 metros de profundidade, certo? Então eu vou chamar essa altura aí, essa profundidade, na verdade, chama ela de H, certo? Então esse H tem 16 metros. Fechou? Aí ele também fornece a densidade da água, né? 1 grama dividido por centímetro cúbico. Beleza? Além disso, ele nos fornece o valor da pressão atmosférica, né? Que é de 1,0 vezes 10 elevado a 5 newtons dividido por metro quadrado. Que é exatamente Pascal, né? É a definição aí, tá bom? Então, observe que a pressão já está no sistema internacional e a altura, né, a profundidade do mergulhador também está no SI. E ele pede para a gente considerar aqui a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, né, como é de praxe. Tá? Então ele pede para a gente calcular aqui a pressão absoluta. Tá? Então eu vou fazer um desenho aqui, bem simplesinho, só para tentar ilustrar, né, o que a gente está querendo calcular. Então imagina que isso aqui é a represa. Bem, essa represa então tem líquido aqui, né, água. Beleza? E o mergulhador tá aqui, ó. Beleza? E essa profundidade dele aqui, ó, que eu vou chamar de H, certo? É de 16 metros, certo? Então, obviamente, a represa está aberta na atmosfera. Eu tenho aqui a pressão atmosférica. Tá bem? Então, como ele pede aqui, ele pede para a gente calcular a pressão absoluta. Então, vamos ver aqui na figurinha, ó. Acima do mergulhador, eu tenho uma coluna de líquido H, né? Uma coluna de líquido de altura H. Então, obviamente, esse líquido vai exercer pressão sobre o mergulhador. E, além disso, eu tenho a contribuição da pressão atmosférica. Tá bem? Então, se a gente pega, né? Então, vamos colocar aqui ó, o cálculo da pressão absoluta. Vou chamar ela de P mesmo, tá bom? Bom, essa pressão absoluta P, ela vai ser dada pela contribuição da pressão do líquido, que é o que a gente chama de pressão hidrostática, né? Mais a pressão atmosférica. Certo? Então, para calcular a pressão total, basta a gente aqui calcular a pressão do líquido, porque a pressão atmosférica já foi fornecida, né? O valor dela. Beleza? Mas lembrando que a pressão exercida por um líquido, né? Então, vamos colocar aqui de cor diferente, que é o que a gente quer calcular, né? A pressão exercida por um líquido, P, certo? É exatamente a densidade vezes a gravidade, vezes a altura daquela coluna de líquido. Certo? Mais a pressão atmosférica. Certo? Então aqui, ó, o que a gente tem? A gente já tem o valor da pressão atmosférica. Temos o valor de H, temos o valor de G, temos o valor da densidade. Então, dessa forma, a gente consegue calcular aí, né, a pressão absoluta. Mas, obviamente, a gente tem que tomar um cuidado aqui na questão das unidades. Porque, olha só, a densidade fornecida não está no sistema internacional. Ó. Está em grama dividido por centímetro cúbico. Certo? Então, como todas as outras grandezas estão no sistema internacional, nós temos que transformar essa densidade aí para quilograma dividido por metro cúbico. E aí a gente sabe que o fator de conversão é 1000, né? Então, se eu tenho a densidade em gramas dividido por centímetro cúbico e quero passar para quilograma dividido por metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, se a gente multiplica por 1000 aqui, né? A densidade, então, encontrada da água no SI é exatamente 1000 quilogramas dividido por metro cúbico. Tá? Bom, de posse disso, basta a gente substituir os resultados, né? Então, eu vou colocar aqui mais para o meio. A densidade vale 1000, a aceleração da gravidade vale 10 e a altura vale 16, né? A profundidade. Mais a pressão atmosférica, que vale 1,0 vezes 10 a 5. Posso somar porque está tudo no sistema internacional.
Então a gente tem aqui, ó, 10.000 vezes, ó, desculpa, 1.000 vezes 10 dá 10.000 vezes 16, né? Então aqui a gente vai obter 160.000, certo? Mais 10 elevado a 5, né? Nada mais é do que 100.000. Então se a gente soma as duas aí, né? Então nós vamos obter 260.000 Pascal. Já? Se quiser passar aí para o sistema internacional, né? Ó, desculpa, sistema internacional não. Notação científica, nós vamos escrever isso como sendo 2,6. Então observe aqui, ó. A vírgula vai ter que andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É isso? Então vai ser 2,6 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então essa é a pressão absoluta na qual o mergulhador está submetido, tá? Se porventura aí nesse problema, né, tivesse pedindo a pressão somente da água, né, do líquido, certo? A gente teria que desconsiderar a pressão atmosférica, né? Então a gente estaria calculando aí, na verdade, a pressão manométrica ou a pressão hidrostática, tá bem? Então é isso. Um abraço.